sei que você sabe que essa é uma data pura e simplesmente comercial, inventada, mas ainda assim é uma data que é comemorada. Ainda assim você verá milhares de declarações de amor na sua timeline e talvez você se emocione e se identifique, ou talvez você seja uma pessoa que vai achar um saco ver tudo aquilo e que acha que tudo isso é falsidade. Então, querendo ou não, essa é uma data que instiga muitas sensações na gente. Eu quero conversar um pouquinho sobre elas com você hoje. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, mentora de mulheres e oraculista, e estou aqui hoje, na verdade, meio que de última hora. Por quê? Eu esqueci completamente que era Dia dos Namorados, tá? Esqueci completamente. Eu não sou muito ligada a datas comerciais, então eu simplesmente esqueci. E gravei outro episódio, que seria o episódio que iria ao ar agora, que está pronto já. Tá editado já. Mas eu me toquei que era Dia dos Namorados e eu falei, bom, deixa eu gravar algo especialmente para essa data. Tanto que você vai ver que no episódio da semana que vem, que seria o que iria ao ar hoje, eu tô um pouquinho mais adoecida porque eu tive influenza. Se você me acompanha no Instagram, você sabe disso. Fiquei um tempo me recuperando. Ainda estou me recuperando. Ainda tô com algumas questões, principalmente no cognitivo. Gente, uma sensação de névoa mental que, nossa senhora, Afe Maria. Então, vocês vão ver que vai ter essa diferença. Mas é por conta disso, porque eu me intrometi aqui nessa semana pra gravar um episódio pra vocês temático do Dia dos Namorados. Eu vou começar com um conteúdo que eu vi no Instagram de uma criadora de conteúdo, a Jess, do Complexica, que eu acho muito legal os conteúdos dela, e ela fez um conteúdo que gerou bastante polêmica, eu achei uma discussão interessante de trazer aqui pra você nesse episódio. Ela fez um conteúdo que falava, 35 anos com essa pele, qual é a sua rotina de skincare? Aí passava, assim, um pouquinho do vídeo, aí, sem marido, sem filhos. E aí rolou bastante discussão nos comentários, do tipo, muita gente falando, maravilhosa, é isso, eu também sou solteira, sem marido, sem filho, melhor skincare, blá, blá, blá. Outras mulheres casadas e com filhos falando, tem toda razão, porque desde que me casei, que tenho filho, meu cabelo ficou mais branco, minha pele ficou mais seca, mas eu amo, não troco por nada. Aí outras pessoas achando ruim, porque provavelmente são pessoas que querem uma família e tal, e que possam ter se sentido ofendidas. E normalmente, eu tomo um lado nessas discussões. Dessa vez eu não consegui. Eu entendi todas as partes, na verdade. Muito Lua em Gêmeos da minha parte, mas eu consegui entender todas as partes, porque a mulher solteira de mais de 30 anos, ela é vista na sociedade como não é possível que ela seja tão feliz. Você que é uma mulher solteira que está me ouvindo, eu tenho amigas solteiras, você sabe disso. As pessoas te olham com piedade. Mas logo ele aparece. Mas em breve você encontra a pessoa. Mas não sei o quê. E aquele olhar, não namora. Ah, que pena. É quase um que pena vem, né? Vem quase um que pena. Então, socialmente, as pessoas tendem a olhar para essas mulheres como se elas tivessem sido rejeitadas, né? Como se elas fossem dignas realmente de pena, porque pobrezinhas, ninguém escolheu elas. E eu acho que a nossa geração tem tentado mudar essa visão, porque não tem nada a ver, né? Você não ter um relacionamento depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, está muito longe de te fazer uma pessoa fracassada, isso. Isso é muito antigo, isso é muito antiquado, isso é muito ignorante de se pensar que mulheres solteiras são mulheres infelizes. Não é a realidade das mulheres atualmente. As mulheres solteiras atualmente são mulheres felizes, são mulheres que buscam a realização em outros lugares, são mulheres que querem explorar o mundo, que querem explorar a vida e que às vezes não encontram espaço para viver um relacionamento porque estão focadas em simplesmente viver um relacionamento consigo mesmas. E eu não considero isso de forma alguma uma atitude de alguém amargurado. Eu considero isso uma atitude de alguém que entendeu o que é valioso para si e fez uma escolha consciente.
Assim como a mulher que olha para si mesma e fala: "Eu quero casar e eu quero ter filhos, porque essa é a minha escolha, porque eu acredito que isso me engrandece, porque eu acredito que isso é uma realização minha e não social", também é uma mulher livre. Também é uma mulher que tem muito mais chances de seguir uma vida feliz, porque estar em um relacionamento não é atestado de felicidade. Tudo bem que te disseram a vida inteira que sim, mas não é. Estar em um relacionamento não é atestado de felicidade. Existem muitas pessoas que estão em relacionamentos problemáticos, falidos, abusivos, relacionamentos que aprisionam a alma daquela pessoa. Existem muitas pessoas vivendo isso. E tem muita gente que não se separa por medo, por falta de autonomia financeira e também por pensar, putz, mas já tô, né, numa relação, então sei lá, tanta gente gostaria de ter uma relação, então é melhor eu ficar aqui mesmo, porque senão, né, o que vai ser de mim? Esse espaço aqui eu acho problemático. Eu acho muito problemático qualquer espaço que não seja de nossa escolha. Qualquer espaço que a gente decida ocupar, não porque é o melhor pra gente, mas porque é o que é. É o que a gente se conformou. Sabe? Estar sozinha porque te preenche é maravilhoso. Estar sozinha porque você acha que você nunca vai encontrar uma pessoa é problemático. Estar num relacionamento porque te preenche, maravilhoso. Estar num relacionamento porque você acredita que é isso que te faz ser uma pessoa mais valiosa, problemático. Independente do rolê, eu sinto que o que é necessário, na verdade, é a gente se sentir onde a gente está porque a gente quer estar. E é isso que a Jess falou que ela quis provocar com o conteúdo dela. Ela quis provocar que a gente celebre as escolhas das mulheres, sejam elas quais forem, e que não é porque uma mulher não tem um relacionamento e filhos que ela é infeliz. E também não é porque uma mulher tem um relacionamento e filhos que ela não pode estar com skincare em dia, porque tiveram as mulheres que se ofenderam. E eu entendo mesmo as mulheres que se sentiram, sei lá, provocadas ou ofendidas de alguma maneira, porque elas estão, quando elas retrucam, elas estão reivindicando o espaço delas. Tipo, não, eu tenho um relacionamento e eu me acho uma gostosa, e eu me acho uma bonita, e eu tô bem, e eu tô feliz e tal. Quase como uma afirmação, assim, né? Acho que todos esses movimentos é uma afirmação, é a gente tentando se afirmar perante da sociedade, né? Perante a sociedade. É a gente tentando mostrar que o lugar que a gente escolheu ocupar não é um lugar ruim, não é um lugar menor, não é um lugar pior do que o da pessoa que escolheu outra coisa. No fundo, a gente tá tentando defender os nossos territórios, todas nós. As pessoas que estão no relacionamento, as que não estão. No fundo, a gente tá tentando defender o que nos é valioso, sendo que há espaço para todas nós sermos felizes à nossa maneira. E aí eu entro numa série muito querida por muitos, muito odiada por outros, que é Sex and the City. Que está muito em alta agora porque entrou na Netflix e os jovens descobriram Sex and the City, né? Eu mesma assisti Sex and the City faz super pouco tempo, na verdade. Acho que faz uns 2 anos, 1 ano, por aí. Eu nunca tinha assistido. Uma série que se passa nos anos 90, 2000. Então, uma série da sua época, né, gente? Extremamente problemática em alguns pontos. Porque naquela época as coisas eram diferentes, então a gente tem que assistir com esse olhar, mas que traz reflexões bastante interessantes. E 4 amigas de personalidades completamente diferentes, mas todas elas, tirando a Samantha, talvez, em busca de um relacionamento. A Samantha é a única que está em busca de se divertir apenas, né? Ela realmente, parece que a atriz uma vez falou numa entrevista que ela é o Sex, de Sex and the City. E realmente ela é o Sex, de Sex and the City. As outras 3 estão mais envolvidas com a construção de uma relação do que em se divertir dentro desse processo, que é o que a Samantha, acho que é a única que traz esse ponto da mulher se divertir sexualmente, de se divertir consigo mesma, de explorar. A Samantha
se relaciona com uma mulher, uma época, que é a Sônia Braga, inclusive, que faz, que é maravilhosa. Ela é a única que se permite explorar possibilidades e caminhos e se entender dentro disso. As outras têm um olhar mais conservador. E a que tem o olhar mais conservador de todos é a Charlotte, né? Que ela é aquela que quer casar, que quer ter filhos, toda certinha. E é a que eu me identifico. Eu sou a Charlotte do meu grupo de amigas. Por incrível que pareça, pode ser estranho para você que me ouve, porque eu sei que eu tenho um discurso zero conservador. Eu sou uma pessoa zero conservadora. Mas eu sou uma pessoa que, nesse sentido do amor e do relacionamento, eu sempre fui a romântica. Eu sempre fui a que queria viver um conto de fadas. Sempre. Eu nasci assim, gente, porque a minha mãe acha tudo isso extremamente cafona. Minha mãe nunca me incentivou a brincar de boneca, gostar de princesa da Disney. Eu falo minha mãe porque minha mãe que ficava comigo até os meus 5 anos ali mais na minha criação. Meu pai trabalhava fora. Mesmo nunca tendo sido incentivada, eu era apaixonada pela Cinderela. Era a minha princesa preferida. Eu fiz um monte de aniversário da Cinderela. Eu amava contos de fada. Eu amava essa. Eu sempre falo que eu não lembro de amar por causa do príncipe, tá? Eu lembro de gostar muito da magia da Cinderela. Mas conforme eu fui crescendo, eu adorava comédia romântica. Um Amor para Recordar. Quem se lembra desse filme? Eu tenho o DVD desse filme. Eu sempre amei comédia romântica, histórias de romance, essa intensidade de paixões. E eu queria viver esse conto de fadas e o pedido de casamento em Paris e o filho. Essa sou eu, gente. E eu não sinto que eu nunca tentei ser diferente disso, porque simplesmente essa é quem eu sou. Mas eu entendo as problemáticas disso em alguns pontos, sabe? Eu sinto que ser assim me fez muitas vezes aceitar coisas que eu não deveria, porque eu queria tanto viver um relacionamento e acabava aceitando coisas que não me valorizavam, mas eu acho que essa é a trajetória de todas nós até a gente encontrar o que realmente faz sentido pra gente, né? Eu acho que a gente acaba sendo desvalorizada e se maltratando até a gente entender quem a gente realmente é, o que a gente merece e o que a gente aceita, né, dentro das relações. E eu passei por muito por isso. Mas eu sinto que muito porque essa essa coisa que eu tinha com viver um relacionamento me fazia entrar numas ciladas às vezes, sabe? Não comunicar as minhas necessidades e os meus limites também, porque era um medo tão grande de acabar o que eu estava vivendo, eu tinha tanto medo das pessoas irem embora, que muitas vezes eu anulava as minhas vontades. Eu queria ser aquela legal que não reclama de nada, que não tem ciúme, que tá sempre tudo bem. Eu era essa pessoa que eu queria ser, porque eu tinha a sensação de que se eu fosse essa pessoa, as pessoas não iam embora. Então, durante muito tempo, eu não valorizei a mim mesma e não comuniquei os meus limites para as pessoas. E também tem uma coisa um pouco vilanesca nisso, que eu acho que eu já contei aqui pra vocês, que tinha uma coisa de querer controlar também como o outro sentia e sei lá, de querer muito viver aquela coisa com a pessoa que eu olhei e escolhi e não respeitar que às vezes aquela pessoa não tava nem um pouco a fim de viver aquilo comigo. Isso vem dessa obsessão. Toda vez que eu falo isso, eu lembro, meu filme preferido da vida é Moulin Rouge. Isso diz muita coisa. E tem uma hora em Moulin Rouge que aparece o pai do Christian, que é o personagem principal, falando pra ele sempre essa ridícula obsessão com o amor. E eu me identificava muito com o Christian, muito, eu acho, nossa, muito, muito, muito. E principalmente com essa frase, assim, quando o cara falava isso, eu sentia que ele tava falando pra mim, porque eu sentia que eu tinha uma obsessão ridícula com o amor. E hoje eu entendo, depois de estudar muito, né, gente, que eu tinha uma obsessão com o amor romântico. E aí eu já falei aqui pra vocês um pouco sobre isso em um outro vídeo, que eu vou deixar linkado pra quem não assistiu, assistir. Quando eu li o livro da Bell Hooks, do Tudo Sobre o Amor, que eu fui entendendo que o que nos fere não é buscar, querer um amor, é querer um amor idealizado, é querer um amor de filme, um amor que não haja conflito, onde seja tudo muito tranquilo, muito bonzinho, muito, ai, comédia romântica. É isso que nos fere,
porque é isso que faz com que a gente não se entregue dentro de uma relação. Um relacionamento ele é caótico. Relacionamento não é bonitinho, não é bolinho, não é facinho, não é. Relacionamento eu acho que é uma das coisas que mais nos bagunça, que é mais desconfortável, na verdade. Porque a gente escolhe dividir a vida com alguém, esse alguém é completamente diferente da gente, por mais que sejamos parecidos em muitos pontos. Por exemplo, eu e Lucas, por mais que a gente seja muito parecido em muitos pontos e a gente se dê super bem, nós temos muitos pontos de desencontro. Eu tenho um tempo bastante acelerado de ver a vida. Eu tenho uma urgência de viver. E o Lucas, ele tem uma necessidade de tempo. Tempo de entendimento, tempo de maturação. Então, nós dois nos desafiamos. Ele me desafia a ser mais calma e ter mais tempo, e eu desafio ele a sair do, sabe, do tempo dele e acelerar. E tem horas que é maravilhoso, porque tem horas que a gente realmente, nossa, entende a magnitude disso, e tem horas que é extremamente desconfortável, porque tudo que eu queria é que ele fizesse as coisas pra ontem, e tudo que ele queria é que eu não fosse tão urgente com as minhas necessidades. Então, tem horas que rola um desencaixe, porque são esses momentos onde os nossos tempos estão desencontrados. E vivenciar os desencaixes, né, presenciar os desencaixes e mesmo assim escolher estar ali buscando se reencaixar, isso para mim é a construção de relação, e isso é amor, segundo a Bell Hooks também, e é uma coisa que eu não pensava quando eu idealizava esse amor romântico, né, eu só pensava que tinha que ser tudo lindo, tudo perfeito, porque quando é pra ser, é leve. Porque quando é pra ser, é tudo bonitinho. E não tem isso de é pra ser. Tem é o que a gente escolhe viver e a gente precisa assumir os efeitos colaterais disso, das nossas escolhas. Então, sendo uma Charlotte que sempre quis casar e ter filhos e viver essas coisas, eu não acredito que um relacionamento precise ser um lugar que te diminua ou que anule a sua individualidade. Eu acredito que pode ser um lugar que potencialize a sua individualidade, que potencialize a sua capacidade de ser você, se você permitir. Porque o problema é que a gente acaba não permitindo, porque a gente, infelizmente, ainda acredita que para estar numa relação a gente não pode existir. E a gente precisa existir para que esse terceiro elemento, que é a relação, exista de maneira frutífera. Cada um dos indivíduos precisa estar inteiro ali. Não é pela metade, né? Não são partes faltantes que se encaixam. São partes inteiras que caminham juntas. E é difícil, tá? Eu acho que é difícil a gente ter essa visão. Talvez seja uma visão, pelo que eu andei estudando, é uma visão não monogâmica. Eu falei até pro Lucas, eu falei, tô entendendo que talvez eu seja não monogâmica, porque eu não acredito no relacionamento como o centro da nossa vida, e não acredito que o Lucas, no caso, é tudo pra mim. É a minha vida inteira. Eu acredito que eu sou um indivíduo inteiro que escolho estar ao lado dele. E enquanto essa escolha fizer sentido pra mim, eu permaneço. Mas sem ele, eu continuo sendo inteira. Eu continuo sendo eu. E eu continuo existindo. Eu continuo sendo todo um universo. E vice-versa, ele também. Mas estando juntos, nós potencializamos uma outra coisa que é a relação. Mas isso não significa que sem essa relação eu não exista. Eu acredito que, sendo um indivíduo à parte, eu tenho as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, que muitas vezes são diferentes dos dele, que são à parte, né, dessa relação, e que cabe a gente discutir sobre isso e encontrar uma maneira de que nossas individualidades permaneçam existindo,
Mesmo com algumas renúncias que a gente vai precisar fazer, porque cada escolha é uma renúncia em sua vida, já diria Chorão, e pra tudo na vida, não é só pra ter um relacionamento que a gente vai ter que renunciar a coisas, é pra tudo na vida. Tanto que eu sempre falo que eu entendo perfeitamente a pessoa que fala, não quero me relacionar, não quero ter filhos. É nós, é isso, cada um tem a sua escolha. Mas quando a pessoa fala, não quero me relacionar e não quero ter filhos porque não quero a responsabilidade disso, eu questiono. Porque quando você escolhe não se responsabilizar, dificilmente você vai conseguir ter qualquer outra coisa na tua vida. Não querer algo por saber que você vai precisar ser responsável sobre aquilo é um pouco imaturo, a meu ver. Você pensar, eu não quero me responsabilizar sobre esse tipo de coisa, aí eu acho que faz sentido. Porque eu tenho uma grande amiga, a Ananda, que fala: escolha o seu difícil. Se ter uma relação e um filho é um difícil que você não quer escolher, faz todo sentido. Assim como pra mim, não ser mãe é um difícil que eu não quero escolher. Eu quero escolher o difícil de ser mãe. Então, eu acho que a gente tendo em mente que qualquer coisa que a gente vai escolher na vida exige que a gente se responsabilize sobre, aí já tá tranquilo. E eu acho que além da responsabilidade tem a questão do abrir mão. Cada escolha é uma renúncia, então sempre vai existir algo pelo qual a gente vai precisar abrir mão. Sempre vai existir algo que não cabe dentro da realidade que a gente tem, independente de ter uma outra pessoa dividindo a vida com a gente ou não. Se você decide mudar de cidade, você vai ter que renunciar às coisas que você já conhece dentro da cidade que você mora hoje. Qualquer escolha, né? Eu posso dar vários exemplos, mas qualquer escolha vai exigir que você renuncie. Então, eu acho que é importante a gente fazer uma análise. O que eu estou disposta a renunciar aqui e agora para obter o que eu desejo? Entendendo que. Minha amiga Nanda também me falou uma frase da Bíblia. Eu nunca li a Bíblia, tá, gente? Que eu não sou religiosa. Mas tem uma frase na Bíblia que diz: tudo não terás. E essa frase eu acho fantástica. Tudo não terás mesmo. É importante que a gente saiba que as nossas escolhas elas causam sempre uma falta, porque tudo não terás. Então, eu sinto que um relacionamento, estar dentro de uma relação, não é algo que a gente deva escolher para preencher espaços, não é algo que a gente deva escolher viver por pressão externa, não é algo que a gente deva escolher viver por carência, porque a gente acha que só assim a gente vai ser valorizada. Eu acho que não é por aí. Porque dentro de uma relação também vai existir carência, também vai existir momentos de ausência, também vai existir conflito, também vai existir momentos que você não vai se sentir valorizada. Então, a mesma coisa que você sente fora, você vai sentir dentro, porque o que você sente é seu. Tá dentro de você. Então, ousar trabalhar essas coisas que você sente, independente se você está numa relação ou não, é a chave do negócio. E escolher estar numa relação, pra mim, precisa partir do ponto de que faz mais sentido na minha vida estar aqui agora. É só isso. Faz mais sentido pra mim, faz mais sentido pro que eu quero vivenciar, faz mais sentido pra visão que eu tenho de vida pra mim mesma. Faz mais sentido eu estar dentro dessa relação. É aqui que mora essa escolha. E a partir do momento que você se olhar e perceber que não faz mais sentido, ousar ir embora e se escolher, puta, acho que é um dos atos mais corajosos, potentes e de alto amor que existem. Eu ainda sou um pouco romântica, eu confesso. Eu ainda sou uma Charlotte, acho que eu nunca vou deixar de ser. Mas eu tenho um senso crítico, obviamente, maior ultimamente. Porque, né? Por estudar sobre as coisas, por me expor à vida e por querer descobrir mais sobre ela. Mas eu acredito muito na beleza de se relacionar. Eu acredito que dá pra ser gostoso, dá pra ser leve, dá pra ser engrandecedor. Mesmo que não dure pra sempre. Mas que naquela fase, que naquele tempo, que naquele espaço,
aquilo tenha te engrandecido de alguma forma, sabe. Eu acho que essa é a função da gente estar em relação. E tem uma coisa que eu queria falar também nesse episódio, que é, eu li um livro, a biografia da Lauren Graham, que é a atriz que faz a Lorelai Gilmore, de Gilmore Girls, que vocês sabem que eu sou muito fã. E eu escrevi uma newsletter que eu vou deixar aqui linkado para vocês aprofundarem mais esse assunto, mas eu vou passar aqui um pouco sobre esse tópico, que ela falou que uma vez ela estava saindo do carro e rolou para fora do carro uma bolinha de golfe que era do marido dela. E que ela ficou pensando que se ele não fosse o marido dela, se ela fosse solteira, tivesse seus 20 e poucos anos, que aquela bolinha de golfe teria sido caso de discussão entre amigas, de qual é o sinal que ele deixou, deixando aquela bolinha de golfe para trás. E ela fala que ela gostaria de ter perdido muito menos tempo pensando nas bolas de golfe. E eu acho que isso é uma coisa que eu também gostaria de dizer para você. A gente gasta muito tempo da nossa vida tentando decifrar sinais que nem sempre nos foram enviados, ao invés de simplesmente sentar e perguntar o que a gente quer saber. E a gente não faz isso, a gente não pergunta o que a gente quer saber porque no fundo a gente tem medo de saber. A gente tem medo de ouvir uma resposta que seja diferente daquilo que a gente está idealizando. Então a gente prefere perder o nosso precioso tempo imaginando sinais e cenários, porque pelo menos eles não são reais, do que ter que lidar com a realidade. Porque a realidade vai alterar as coisas. Se a pessoa não te quiser, isso altera e te causa uma dor. E se a pessoa te quiser, isso altera também, porque significa que você vai entrar numa relação. Então, no fundo, você não quer encarar a realidade, seja ela qual for, e você prefere gastar sua energia imaginando sinais. Só que eu vou te falar de uma pessoa que fez muito isso na vida, sempre ficou imaginando sinais, e que se tornou uma pessoa que hoje em dia senta e conversa. É extremamente desconfortável no início. É muito desconfortável ser vulnerável na frente do outro e colocar as suas necessidades e as suas paranoias e as coisas que estão passando pela sua cabeça. Mas dois, é extremamente libertador lidar com a realidade, mesmo que ela doa. Dentro da minha relação, eu tenho muito esses momentos de conversa nesse sentido, de chegar, sentar, dizer as caraminholas que estão na minha cabeça e lidar com a realidade. E teve vezes que a realidade ela foi muito melhor do que estava na minha cabeça, e tiveram algumas vezes que a realidade ela foi similar ao que eu estava pensando ou até meio chata de ouvir. E o Lucas é um cara muito honesto e muito sincero com o que ele sente, ele não esconde o que ele sente, o que ele pensa, e ele diz com uma brutal honestidade. Às vezes, não é confortável de ouvir, mas eu sempre prefiro. Eu prefiro o desconforto da verdade do que a ilusão da minha imaginação. Eu prefiro lidar com o desconforto do que se coloca aqui à minha frente e que é real e que eu preciso saber o que fazer de verdade, do que gastar o meu tempo dentro da minha cabeça. Porque esse tempo que eu gasto dentro da minha cabeça, eu não estou vivendo e eu não estou realmente me relacionando com o fato e com as pessoas. Eu estou simplesmente criando coisas na minha cabeça e não comparecendo à vida. Isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês. Independente se você está dentro de uma relação ou não, porque isso a gente faz independente de qualquer coisa. Para de gastar a sua preciosa energia vital imaginando sinais. Imaginando o que o outro está pensando, imaginando o que o outro quer de você. E comece a depositar a sua energia em lidar com a realidade, em segurar a sua mão e fazer as perguntas difíceis que você está evitando de ouvir. Ousa lidar com a realidade, porque é só através dela que você realmente vai descobrir se você está vivendo o que você quer ou não. Não é vivendo dentro da sua cabeça, não é imaginando sinais, é lidando com o que de fato se apresenta. A minha relação é muito melhor por conta disso. A minha relação comigo mesma é muito melhor por conta disso. Porque eu me sinto
sinto capaz de lidar com a realidade, eu me sinto forte o suficiente para lidar com o que vai se apresentar, mesmo que não seja o que eu quero ouvir ou ver. Mas eu prefiro, porque se não for o que eu quero ouvir ou ver, já sai do meu caminho e já abre espaços para que coisas mais alinhadas cheguem até mim. Se eu tenho um problema, eu preciso encará-lo. Não dá para eu ficar imaginando sinais. Isso é muito adolescente da nossa parte. E os problemas adolescentes, eles são intensos, né? Parece o fim do mundo. Olhando na vida adulta, a gente fala, nossa, mas era só ter perguntado, era só ter feito isso. Mas aí você olha pra sua vida adulta e você percebe que você continua lidando como uma adolescente. Criando múltiplos dramas dentro da tua cabeça para não viver o desconforto da realidade. Mas é no desconforto da realidade que a gente realmente constrói coisas significativas para nossa vida. Era isso que eu queria dizer hoje para vocês de Dia dos Namorados. No mais, se você namora, um feliz Dia dos Namorados para você e o seu amor. Seja ele ou ela quem for, seja qual formato for de relação, o que me interessa é que você esteja muito feliz, que essa pessoa te faça muito feliz e que você faça essa pessoa muito feliz e que vocês tenham uma relação que engrandeça as duas partes. Aproveite, comemore. Se você que me ouve não tem uma relação, o que me interessa é que você esteja muito feliz em ser quem você é, em vivenciar a sua vida. E eu espero que hoje você saia num date com as suas amigas ou com você mesma, faça alguma coisa que você ame fazer, porque não é uma relação que faz a gente mais feliz nessa vida. É a gente mesma. Todas as outras coisas à nossa volta, elas somam. Mas elas só somam de verdade se essa relação com a gente mesma tá forte e tá gostosa. Então, eu desejo que hoje vocês aproveitem como vocês sentirem de aproveitar. Eu vou sair pra jantar. Tô muito animada. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui do passado. Eu tô muito animada pro dia dos namorados chegar, porque eu sei que eu vou sair pra jantar e não vejo a hora de ir. Mas é isso. Se esse episódio trouxe algum insight pra você, não deixe de comentar. Lembre-se de se inscrever no canal, confira se você está inscrita, segue o podcast, dê uma nota, deixe o seu comentário. Eu respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, gente, por conta da demanda das coisas, mas eu respondo um por um e eu quero saber como que você se sente. Você é uma mulher, você é uma Charlotte como eu, ou não? Você é uma mulher que sempre quis uma relação, ou não? Uma mulher que não quer de jeito nenhum uma relação, não quer ter filhos. Quem é você nessa história? Me conta um pouquinho da sua história, eu te contei um pouquinho da minha. Eu quero ouvir você e eu quero que todas vocês saibam que existe espaço para que todas nós existamos nessa vida. As que querem, as que não querem, as que são felizes sozinhas, as que são felizes em conjunto. Todas nós temos o direito de existir e de sermos felizes à nossa maneira. Mas eu quero te conhecer, quero saber sua história, então deixa aqui nos comentários, tá bem? E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá!